Oi, gente! Nessa semana você já percebeu, a coluna mudou de nome, agora é Coluna do Ednei, porque todo mundo conhece como Coluna do Ednei, não como Panorama Político, então vamos deixar a voz do povo falar mais alto, né? Seja então a Coluna do Ednei. Esse nome também é uma tentativa da gente deixar bem claro que essa é uma coluna de opinião e de notas de bastidores da política. É justamente aquilo que o político não quer que seja publicado, é que entra aqui nessa coluna. Coisas que eles não confirmam, coisas que a gente sabe por outras fontes, confirma com as outras fontes, e de repente se torna realidade, né, de uma hora para outra, mas que o político não confirmou. Então é para isso que serve essa coluna do Ednei, que sai todo dia, religiosamente, de segunda a segunda, aqui no J+, é o compromisso que eu tenho com vocês. Só tiro férias, né, uma vez por ano, no mês de janeiro, mas sempre em fevereiro eu já estou de volta e vou até dezembro com notas e colunas em vídeo também, diariamente. É o caso dessa de sábado, que já é religiosa, já é tradição aqui, a gente tem em vídeo, né? Às vezes com entrevistas, hoje com um comentário. Vou abordar então nessa nova coluna do Ednei, nessa nova roupagem, a questão da eleição do ano que vem. Já tem bastidores, já tem muita coisa acontecendo. Acabou a eleição municipal, já começa, né, o reagrupamento para ter aí o objetivo de chegar ao Palácio do Planalto, no caso da Presidência da República, no Congresso Nacional, no caso dos deputados federais e senadores, e claro, quando a gente fala em Estado, na Assembleia Legislativa e também na Casa Agronômica, né, a casa oficial do governador de Santa Catarina. Vamos focar então nessa coluna de hoje, na eleição para governador, comentando aqui com vocês que o governador Jorginho Mello deu alguns sinais essa semana do que ele pretende para o ano que vem. Um dos sinais muito claro foi acomodar o MDB no governo. O Jorginho, do tamanho do MDB, da força do MDB, e, né, não é bobo nem nada, já trouxe o partido para o seu lado, já deu espaços muito generosos para o partido, ao ponto de gente do PL reclamar, como a Júlia Zanatta, a Carol de Tone, que são deputadas federais e que não gostaram muito dessa aproximação tão generosa por parte do governador para com o MDB, né? Mas o Jorginho vê como crucial ter esse partido do seu lado. O que o Jorginho não conseguiu e que não vai conseguir, parece, é atrair o PSD. Esse sim, um partido que tem uma grande tradição aqui em Santa Catarina, assim como o MDB, um pouco menos, mas também muito tradicional, e que tem um nome muito forte, que é do João Rodrigues, que foi deputado federal e hoje é prefeito de Chapecó. Tem um mandato muito popular, é da mesma linhagem do Jorginho Mello, ou seja, bolsonarista raiz, defensor dos princípios da direita, é quase que um clone aí do Jorginho Mello lá do Oeste. E isso é complicado, porque vai tirar votos do Jorginho com toda certeza, principalmente lá na região Oeste, que sempre se queixa, né, de ter pouca atenção do governo do estado, assim como a nossa região aqui, né? Já que eu falei da nossa região, isso também impacta aqui. Primeiro que o MDB não está com o PL aqui na nossa cidade, falando especificamente de Canoinhas. Mas isso não deve ter grandes transtornos no ano que vem, a não ser na disputa para deputado estadual, que a Juliana Maciel Hoppe, a gente já falou sobre isso, é pré-candidata a deputada estadual, já está clara essa campanha dela nas redes sociais. Mas o MDB deve lançar um nome, nem que seja para atrapalhar a Juliana, o que é lamentável para o nosso município mais uma vez, né? Mas nem deve sair daqui esse candidato a deputado estadual. Deve sair de Três Barras, possivelmente, né? Não exatamente sendo um MDBista, mas um progressista, que é o caso do Eloy Kege, com apoio do MDB, que a mulher dele, a prefeita, a Ana Cláudia Kege, é MDB e está na prefeitura. Ou de Mafra, com o que eu acho que é até mais provável, com o Emerson Mas, que é prefeito da cidade, reeleito, ou seja, não pode ir para um próximo mandato. Então, a Juliana Maciel Hoppe deve ter um candidato, um nome aqui da região, lançado pelo MDB para atrapalhar sua candidatura, mas também porque o MDB se vê como né? Um partido que ainda é muito forte aqui na nossa região. E tem um detalhe aí que eu revelei essa semana na minha coluna, que a Juliana estuda aí para o Republicanos, que é um partido que também faz parte da base aliada do governador. O governador sequestrou praticamente o partido, né, que estava nas mãos do Carlos Moisés, o ex-governador, e conseguiu colocar nas mãos do Goethen, que é um aliado dele, e hoje o Republicanos faz parte da base aliada. E a Juliana estuda aí para o Republicanos porque
precisa de menos votos do que o PL. O PL é um partido que tem muitos nomes de destaque, de peso. Isso eleva a conta de votos necessários para se eleger. Então ela está olhando por essa perspectiva o fato de trocar de partido e até com as bênçãos do próprio governador, que vai começar a distribuir o time para ganhar os dois lados, ou seja, com republicanos e com o PL também, né? Dentro desse espectro aí que está se desenhando para a eleição do ano que vem, a gente tem então, em falando de governo de estado, essa disputa que vai ser concentrada, creio eu, entre o Jorginho Melo e o João Rodrigues, mas vai ter mais nomes surgindo por aí, vai ter mais gente provavelmente sendo lançada, orbitando em torno dos dois ou com uma candidatura realmente séria ali, né? O Amin, por exemplo, vai deixar o Senado no próximo ano, e o Esperidião Amin ainda é um partido, ainda é um nome forte, eternamente progressista, e pode vir a lançar uma candidatura das tantas que ele já lançou, e aí se torna um empecilho tanto para o João quanto para o Jorginho Melo. Vai ser uma disputa bem acirrada, embora tenhamos ali um candidato à reeleição e que não tem grandes fatores que se joguem contra a sua candidatura, porque ele está fazendo um governo razoavelmente bem, tem realizado obras em quase todo o estado. A nossa situação aqui, embora tenha muita coisa que o governo poderia fazer pela gente, não podemos esquecer que foi das mãos dele que saiu a SC 477, que era uma das maiores demandas aqui da região, a sua reforma completa, né? Então ele não é um governo de sobressaltos. Mas esses nomes que estão se desenhando, especialmente do João Rodrigues, podem atrapalhá-lo aí nessa busca pela reeleição. Daí tem toda a questão do cenário nacional, Jair Bolsonaro vai ou não vai, quem vai pelo PL nacionalmente, isso ajuda também na campanha estadual, e quais são os nomes que os outros partidos vão lançar, tudo isso caminha junto, né, para deputado federal, para deputado estadual, para o presidente da República e para governador. E tudo isso também tem reflexos aqui na nossa região. A Juliana, por exemplo, se coloca cada vez mais como bolsonarista, defensora do ex-presidente, mas o ex-presidente está enfrentando um processo bastante delicado. Muitos juristas dizem que não tem como ele escapar da prisão por conta da operação que foi feita para apurar a tentativa, né, de golpe de Estado depois da eleição de 2022, e isso pode também refletir positivamente ou negativamente para quem busca no ex-presidente uma chancela, né, um cabo eleitoral. Tem muita coisa para acontecer até o ano que vem, em outubro de 2026, quando então acontece a eleição, e você vai acompanhar tudo isso de pertinho comigo aqui, através da coluna do Ednei. Até a próxima!